Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso Momento CFP, aquele momento no qual a gente se reúne aqui para conversar sobre questões que caem na prova do CFP, sobre conceitos e assim por diante, né? Fala Rodrigão, tudo bem com você, cara? Vamos que vamos, né? Mais um dia aí falando sobre o CFP. Deixa eu chamar aqui o Eduardo para participar também. Eduardo já está entrando, né? Hoje a gente vai falar sobre uma matéria que foi colocada nos últimos tempos aí na prova pela Planejar, que se chama Princípios de Investimento. Fala aí, Edu, beleza, meu? E aí, mano? Beleza? Como o senhor está? Estou bem, e você? Eu estou bem também. Vamos que vamos, então. Paz cabeça. Muito bem, bora trabalhar. Bora trabalhar isso. Vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre princípios de investimento. Porrada hoje, porque tem um monte de questões para a gente vai direto nas questões. Essa é uma matéria bastante tranquila, fala sobre risco, retorno e liquidez, que são basicamente o tripé, né? Essas são as três pernas nas quais está apoiado o processo de decisão de investimento, né? A gente pode conversar um pouquinho também sobre suitability e tal, que faz parte, né? Embora a gente já viu isso lá no módulo 1, a gente pode chamar um pouquinho aqui para o módulo 2 também, mas normalmente o que vai cair é essa discussão entre risco, retorno e liquidez. Beleza? Beleza, vamos descer a pancada nessa matéria. Vamos descer o sarrafo. Sarrafo. Bora comigo, espero que vocês estejam conseguindo enxergar legal aí, se não já marca aquela consulta com o oftalmo, porque já viu, né? Olha lá. Para mim aqui tá legal, tá claro. Então tá bom. Quais fatores devem ser considerados na análise de um investimento, né? Isso é bem tranquilo, você só não pode se confundir. Quando a gente está analisando um investimento, a gente nunca vai olhar para a rentabilidade observada, porque isso é lá para trás. A gente vai olhar para a rentabilidade esperada. Isso, expected return. Sempre olhar para frente. Então, se cair algo assim na prova, lembra que a gente está falando de rentabilidade esperada. Tá certo? Mas tem um componente da rentabilidade observada na rentabilidade esperada, né? A gente acaba usando uma média dos retornos aí, né? Pois é, a vida é assim, a gente aprende com as pancadas que a gente toma, né? Então, se a gente observa que alguma coisa não é boa, né? Então, se você vai naquele restaurante, a comida é ruim, a grande tendência é que você não volte naquele restaurante. No mercado financeiro... Oi? Eu volto, que a esperança é a última que morre, né? No mercado financeiro, meu caro, é semelhante, né? Então, toda aquela bagagem que a gente tem no que diz respeito à rentabilidade observada ajuda a forjar as nossas expectativas e, portanto, a rentabilidade esperada. Mas é importante que a gente não seja ingênuo, né? Que a gente vá de forma crua e nua, olhando o passado e achar que aquilo se repete para o futuro. É por isso que os fundos de investimento têm que colocar lá que rentabilidade observada não é garantia de rentabilidades futuras, né? Isso é muito comum a gente ver lá nas lâminas enfim. Tá bom? Uhum. Então, como é que responde essa poçonhoca aqui? Deixa eu clicar aqui. Essa o quê? Poçonhoca. Olha lá. Rentabilidade observada, risco e volatilidade? No, sir. Rentabilidade esperada, risco e liquidez? Gostei, hein? Ó, na A não poderia também ser risco e volatilidade, porque são sinônimos do mercado financeiro, né? Na B a gente tem lá rentabilidade esperada, risco e liquidez, é o tripé mágico, né? Na C, rentabilidade observada, risco e garantias, não. Por quê? Porque as garantias, elas ajudam a determinar o risco, né? Então ela está englobada na questão do risco. E rentabilidade observada a gente viu que não é. D de drosófila, rentabilidade esperada, rentabilidade observada e liquidez. Faltou a pata do risco aí, né? Então, não poderia estar correto. Quando a gente vai no verificar na amada plataforma, aparece a alternativa B de biscoito ou de bolacha, se você preferir, tá bom? Nunca biscoito, sempre bolacha. Nunca biscoito, sempre bolacha, é isso mesmo. Ok, vamos então para a próxima, meu caro. Olha lá, a próxima, ela já diz respeito diretamente à rentabilidade, tá certo? Então, olha que interessante. Em relação
aos fatores de análise de investimentos, analise as afirmações a seguir. Olha que interessante. Então, analisa comigo, senhor Tavares, senhor Rodrigo, senhor Samuel, que está aí conosco também. Vamos que vamos. Investimentos de maior risco sempre possuem maior rentabilidade observada. Estaria correta essa frase infame proferida pelos professores do mundo financeiro, visando confundir a mente dos mais incautos? Eu acho que não tá. O problema é o sempre, né? Pois é, o problema é o sempre. Rentabilidade observada não tem a ver com o risco propriamente dito, né? Não tem a ver assim numa direta proporção, porque o que acontece? Quando o risco de uma aplicação é grande, isso quer dizer que pode ir para cima e pode ir para baixo, né? Não é sempre que vai ir para cima, tá certo? Então, num determinado período de tempo, exatamente a existência do risco faz com que você tenha uma imprevisibilidade do que vai acontecer no retorno. Então, quando você vê um ativo de alto risco, por exemplo, uma ação que teve desempenho negativo, aquilo poderia acontecer, já era esperado. Então, não é porque o papel, o ativo financeiro tem alto risco, que ele vai, num determinado período de tempo, gerar um retorno maior. Tá certo? Então, esquece esse lance de relação risco e retorno quando você olha para a rentabilidade observada. Tá certo? Muito bem. Está errado, né? Se um aqui está erradão. 2. Investimentos de mais baixa liquidez levam os investidores a exigir maior rentabilidade, tudo o mais constante, né? Então, aí ele está perguntando como que a liquidez interage com a exigência de retorno do investidor. Perfeito? Senhor Tavares já está lá balançando a cabeça, assim, efusivamente. Fale, senhor Tavares. Assim, dê vazão a todo esse rico pensamento que habita essa careca brilhante. Sim. Perfeito, muito bom. Eu não diria melhor. Porque se eu não posso resgatar o meu dinheiro a hora que eu quiser, eu vou querer um retorno maior por isso, né? Se o investimento não é líquido, eu quero uma remuneração melhor. Não faz sentido não ter. Então, liquidez é algo desejável. Eu abro mão da liquidez, beleza, mas eu tenho que ser remunerado porque eu estou abrindo mão de uma característica desejável nos investimentos. Então, menor liquidez, maior a rentabilidade exigida. Isso está correto. Perfeito? Muito bem. O Rodrigo está falando aqui da dica de você ficar atento às palavras sempre e nunca, né? De fato, geralmente quando tem uma afirmativa dizendo sempre e nunca, ela está errada. Porque não é, nada é sempre e nunca nos seus impostos, né? Aí é sempre. Seria você um relativista, professor Eduardo Tavares? Depende. Boa! O cara tá afiado. Então, olha só. 1 estava errado, né? 2 estava correta. 3. Investimentos de maior risco possuem menor rentabilidade esperada, né? O que dizer de uma infâmia como essa? De uma calúnia, né? Isso é absurdo. Pois é, isso é um absurdo, é uma vergonha, como diria saudosíssimo Boris Casoy, tá certo? Por quê? Ele não morreu, eu acho. Não morreu? Eu acho que não. Você falou morreu, cara. Morreu? O Casoy? Ô, meu amigo, já faz tempo que ele não tá aqui conosco, não está entre nós. O Rodrigo sabe das mortes dos caras, então precisa perguntar pro Rodrigo. Rodrigo, dá uma pesquisada aí se você não sabe. Mas vamos lá. Tá bom. Ô, Tavares, você não deixa o conhecimento fluir por aqui, cara. Vai, manda ver. Bora lá. Então, vamos lá. Investimentos de maior risco possuem menor rentabilidade esperada. Nem a pau, gente. Maior risco. Lembra, segundo a teoria neoclássica de finanças, o investidor ele não gosta de risco, né? Ele tem aversão ao risco.
Uma vez que ele tem aversão ao risco, o que vai acontecer? Eu vi a mensagem do Rodrigo aqui, eu tô indo, cara. Deixa eu falar. Mano, o Boris Casoy tá vivo, Felipe. Não tá, não, o cara morreu, não. Para com isso. Ele não morreu. Ô, Boris, se manifesta aí, Boris. Se você tá vivo, manda mensagem aqui pra nós. Ele tá vivo, ele tá vivo. A Rede TV rompeu o contrato com... A Rede TV... A Rede TV rompeu o contrato com ele agora em setembro, mas o cara tá vivo, mano. Não mata o cara. Que vergonha, cara. Pô, mas deixa eu dar aula, os caras não deixam eu dar aula. Eu quero trabalhar, gente, deixa eu trabalhar. Vai falar que o Renato Aragão morreu também agora. Dizia eu, Tavares, antes de ser interrompido pelo Rodrigo, que tinha que ir lá buscar essa informação, que investimentos de maior risco possuem maior rentabilidade esperada, não menor, tá certo? Então, já que as finanças neoclássicas, elas dizem que o investidor ele tem aversão ao risco, para ele topar mais risco, ele vai exigir maior rentabilidade, tá certo? Sim, isso aí. Muito bom. Deixa o Boris Casoy descansar em paz. Enfim. Cara, no pior. Só para provar para vocês, aqui, ó, era somente a 2 a correta, né? A 1 e a 3, então elas estão equivocadas, tá certo? Muito bem, nós vamos agora então para a próxima questão, né? Ainda falando sobre princípios de investimento, ok? E nessa próxima questão, olha só, a gente vai falar sobre risco de mercado, né? Que é um dos riscos mais relevantes e mais cobrados na prova. Olha só. Você lembra o que é risco de mercado, professor Eduardo Tavares? Eu lembro, o risco de mercado é o risco de oscilação dos ativos, né? É um risco que os ativos sofrem, característica do próprio ativo, né? Ele oscila. É o desvio padrão. Exatamente, ele é mensurado pelo desvio padrão, que a gente chama de volatilidade, né? Você lembra do contrário de volátil? Vem cá, sobrinho. Exato. Nós dizíamos que, então, sobe e desce, isso é risco de mercado. Quando cai muito, está se materializando aquele risco de mercado, tá certo? Muito bom, muito importante isso. Então, dá uma olhadinha, a gente tendo lembrado isso, se você está comprado, por exemplo, num papel como Petrobras, você vai ver que tem um alto risco de mercado porque a volatilidade é grande, oscila bastante. Se você tiver comprado num papel de uma ação no setor regulado, né? Por exemplo, Eletrobras, que paga dividendos altos, tal, você vai calcular a volatilidade, você vai ver que a vol é mais baixa. Então, o risco de mercado é mais baixo. Se você comprar uma LTN, tem uma certa volatilidade, que quando a taxa de juros sobe, o papel cai, quando a taxa de juros cai, o papel sobe de preço. Se você comprar uma LFT, ela é praticamente flat, né? Então, ela é praticamente sem volatilidade. Isso é risco de mercado, é o risco de flutuação no preço do papel. Tá certo? Dado esse pano de fundo, vejamos aqui quais são as alternativas disponíveis na nossa questão. Olha lá. Bora. A gente tem que analisar as afirmações abaixo, né? A primeira, o risco de mercado está ligado à probabilidade de flutuação do preço de um ativo. Normalmente é mensurado pelo desvio padrão ou volatilidade dos retornos do ativo. Né? Muito bonita essa afirmativa, né? Parece até que fui eu que me falou, né? Muito bem elaborada. O risco sistemático não pode ser reduzido pela diversificação. Olha que interessante, hein? Aqui a gente entra no outro conceito, né, professor Eduardo, que é o que é risco sistemático e o que é risco não sistemático. Né? Risco sistemático diz respeito ao efeito que assola o mercado como um todo. Então, quando o risco sistemático se materializa, você tem uma pandemia, por exemplo, derrubando os mercados de um modo geral. Isso quer dizer que você não teria conseguido se diversificar ou reduzir esse risco por conta da diversificação, por conta de estar comprado em muitos ativos. Porque a economia caiu, todos os mercados caíram. Então, isso é um efeito do chamado risco sistemático, do sistema financeiro como um todo. Tudo bem? Isso aí. Muito bom. O sistemático é chamado de não diversificável, né?
também. Tavares, você é um cirurgião, né? Cirúrgico, exatamente. O sistemático é chamado de não diversificável, porque não diversifica, né? E claramente o não sistemático, então, é o diversificável. É sempre Só lembrar invertido. desse quiasma, né? Isso aí. Muito bom. Aí nós já temos, então, essa questão aqui, ó. O risco sistemático não pode ser reduzido pela diversificação. Perfeito, é isso mesmo. E lembra que o risco sistemático ele é medido pelo beta de um determinado ativo. Quanto de risco sistemático tem naquele ativo é medido pela letrinha beta, né? Aquele parâmetro chamado beta. 3. Então, por enquanto, nós temos a 1 correta. A 2, o risco sistemático não pode ser reduzido pela diversificação, está correta também. 3, o risco não sistemático é diversificável. Está perfeito até aqui. Assim, quanto maior o número de ativos em uma carteira, menor tende a ser o seu risco não sistemático, ou seja, o seu risco diversificável. Seria verdade isso? Quanto mais ativos eu ponho na minha carteira, maior a probabilidade de eu diversificar o risco diversificável, né? O não sistemático? Tá certo, né? É verdade. Tem um limite para isso, né? Mas quanto mais ativos, melhor. Tem alguns estudos que mostram que isso vai depender das correlações lá dentro da carteira, né, Du? Mas bateu 30 ativos, você já não diversifica mais quase nada. Okay? Você está na carteira de mercado, praticamente, né? O Ibovespa. Lembrando que o Ibovespa tem 60 e poucos, né? Mas a diversificação boa são entre os 30 primeiros. Vamos lá. A última afirmação que está aqui. Diz assim, diz a lenda, o risco não sistemático de uma carteira é medido pelo parâmetro beta. Quanto maior for o beta, maior será o risco não sistemático dessa carteira. Cuidado, meus caros, né? Parecia que ia num caminho legal, mas o grande problema é que o beta mede o risco sistemático, não mede o risco não sistemático, tá certo? Então, isso aqui é uma afirmação que parece estar certa, mas quando você olha com calma, ela está errada porque fala que o beta mensura o risco não sistemático. Na verdade, ele mensura o risco sistemático. Tá bom? Então, precisa lembrar sempre disso. O desvio padrão, ou chamado também sigma, né? Ele mede volatilidade, sigma, ele mede o risco total do ativo. E o beta vai medir, então, somente o risco sistemático. Para lembrar disso, eu posso associar o fato de que eu sempre estou comparando o ativo com a carteira de mercado, né? Com o Ibovespa, por exemplo. Então, por isso que é o risco sistemático. Eu vou ver o que acontece com o ativo quando vier um risco que ferra todo o sistema, né? É isso aí, exatamente. Perfeito. Então, se você olhar aqui, estão corretas 1, 2 e 3. Só a última que pifou, porque falava que o risco não sistemático é medido pelo beta, né? Isso é uma inverdade, isso é uma calúnia, é mentira, né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho de risco de crédito aqui. Bora. Risco de crédito, deixa eu ver aqui, calma aí. Deixa eu ver se a gente fala de risco de crédito. Vamos falar rapidão de risco de crédito e risco de liquidez, que é o que falta para a gente fechar aqui. Tá certo? E ainda dá uma palavrinha suitability. Então, precisa lembrar o seguinte. Nós falamos de risco de mercado. Toda essa discussão de risco diversificável e não diversificável está dentro de risco de mercado. Tá? É importante lidar com isso. Markowitz, todo o desenvolvimento da teoria de eficiência de mercado, como teve um colega aqui que falou, Markowitz na veia, é bem isso, né? Então, tudo isso é um desdobramento de risco de mercado. Tá certo? O risco de crédito, você precisa lembrar para a prova que ele sempre tem a ver com a probabilidade de um emissor ou de um tomador de recursos não ser capaz de pagar juros e principal da sua tomada de recursos, né? E o risco de crédito, então, ele tem a ver
com algumas questões, com a capacidade econômica desse tomador de recursos, né? E essa capacidade e também com as garantias oferecidas nessa tomada de recursos. E você vai ter empresas, que são as empresas de rating, que vão então colocar isso vão mapear, vão analisar, vão avaliar qual é o risco de crédito daquele emissor e muitas vezes da emissão. Porque a gente falou disso quando falou de debêntures, mas só lembrando que... foi no outro momento que a gente falou de debêntures, mas eu retomo aqui. A gente precisa lembrar que eu tenho um emissor que tem uma capacidade de pagar suas dívidas, aí esse cara foi lá e emitiu uma debênture. Muitas vezes ele emite essa debênture, por exemplo, e dá como garantia um determinado ativo. Isso torna a emissão melhor, muitas vezes, do que o rating da própria empresa, né? Então, o risco de crédito está muito associado à capacidade pagadora do tomador ou do emissor daquele papel e das garantias envolvidas na operação. É isso que a gente precisa lembrar, tá? E, finalmente, agora eu vou precisar muito da sua ajuda, porque o professor Eduardo Tavares é um dos maiores especialistas em suitability, tá certo? Pessoal, repete comigo, é suitability. Eu vejo o pessoal falando suitability. Eu fico bravo, mas eu não falo nada, eu fico quieto, mas eu me removo. Coço o meu pulmão, entendeu? Coço aqui dentro. Aí eu coço e não consigo coçar porque é por dentro, eu fico passando mal. É suitability, não é suitability. É igual isso aqui é do gringo, é das gringas. A série dos advogados, lá não é suits, é suits. Boa, boa. Sabe o que eu lembrei? Uma vez fui ver um apartamento e o pessoal que estava lá me apresenta, vamos lá ver o home teacher? Aí entra na categoria do serve-serve, que é o self-service também. Tem um cara parado. Brasileiramentos, né? Você entra no home teacher e tem um cara parado escrevendo no quadro branco lá. É da hora, é da hora. A gente brinca, a gente se diverte, né? Mas não é zoando os caras, não. É que a gente faz as nossas pataguadas e o pessoal zoa a gente também. Então, é tudo bem. A gente é burro pra caramba, é isso aí. Professor Tavares, ajuda porque você é o mestre. Olha lá, em relação ao processo de suitability, analise as seguintes afirmações. Vamos lá. O suitability, em instrução da CVM, define que pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários não podem recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços sem que verifiquem a sua adequação ao perfil do cliente, né? Estaria correta essa afirmação? Certinho. Certinho, né? Então isso é uma coisa importante, que é cobrado no módulo 1, mas pode ser cobrado no módulo 2, a gente precisa lembrar disso, né? Quando a gente fala em princípios de investimento, a gente olha sob o prisma de rentabilidade, de risco e de liquidez. Agora, a gente só consegue adequar uma carteira a determinado cliente se a gente conhecer muito bem esse perfil do cliente, né? E, portanto, fazer essa API análise do perfil do cliente, né? Isso aí. Da hora. No processo de suitability, deve-se verificar se o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente, se a situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação, e se o cliente possui conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. Coisa linda. Bilu, bilu, teteia, né? Maravilha, Johnson. Muito bom. Chuchu, beleza. Olha lá. O 3. O período em que o cliente deseja manter o investimento é fator fundamental da definição da adequação aos objetivos do cliente. Tá certo? Ô, Boris, você tá aí, filho. Tá bravo, né? Tá certo, eu não lembro da Então, você é um pilantra, cara. Você nem prestou atenção, mas isso é correto, né? Porque dizia que o horizonte, o período de tempo em que deve manter o investimento é questão fundamental, tá certo? Nos objetivos de investimento do cliente. Então, quando a gente clicar aqui no clique do verificar na gloriosa plataforma, você verá que está tudo correto. 1, 2 e 3 estão corretas, tá? Só uma... Em suma, meus caros,
Você tem que lembrar. Né? Você tem que lembrar. Não, sério, é sério, uma observação sobre suitability é que, embora a instituição não pode recomendar produtos para os clientes sem verificar, sem fazer o suitability, e nem quando está desenquadrado. Não pode recomendar quando está desenquadrado. O que não significa que o investidor não pode investir em algo que não condiz com o perfil que ele tem lá. Ele vai ser notificado, né? É obrigatório, tem que lembrar disso. A instituição é obrigada a notificar o cliente do desenquadramento, mas ele segue conforme ele quiser, né? Ele vai, investe lá e tudo mais. Bom, então, bem não pode distribuir, mas o investidor pode investir por conta, né? Se ele tiver o interesse e for atrás. Legal, muito bom. Bastante coisa hoje, né, pessoal? A gente matou a disciplina inteira em um momento CFP. Porque ela não é digamos que as questões, são poucas as questões que caem sobre essa disciplina, mas a gente acaba usando mais à frente no módulo 2. Então era importante a gente passar por ela. Tá certo? Queria agradecer aí quem esteve presente, agradecer ao Boris Casoy também, que veio nos visitar, o Eduardo Tavares, o Rodrigo Borges, cara, o Rodrigo Borges está sempre aí conosco. Um grande abraço aí, Rodrigo. O Boris não está feliz, eu matei o cara, não foi legal. Então tá bom, gente. Tá bom, Eduardo, tá bom. Agora eu vou ter que aguentar isso um ano, tá bom. Beleza. Abraço para vocês, até amanhã, galera. Valeu, gente, abração, até mais, tamo junto.